Olá, boa tarde. Estamos mais uma vez com a palavra e hoje nós vamos falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. A cidade de Filipos recebeu esse nome em homenagem a seu fundador, o rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e atendendo a uma visão de Deus, foi que Paulo planejou viajar para esta cidade e fundou a primeira igreja cristã na Europa, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fundou a igreja de Filipos na sua segunda viagem missionária, através ou inspirado em uma visão que Deus tinha dado para ele. E nós vamos falar sobre o capítulo 3 da carta de Filipenses, que é tudo por Cristo em algumas palavras, ou aceitar a Cristo é o maior ganho. E Paulo escreve assim na carta de Filipenses, capítulo 3. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-nos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadora, porque a circuncisão somos nós, que servirmos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Paulo falando aqui, que ele é da segunda linha, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, foi fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, já segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Na verdade, ele está falando aqui da herança, né? Ele está falando aqui da linhagem e da descendência. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Ele está falando que ele perdeu a herança de Abraão. Ele está falando que ele perdeu a descendência. Ele trocou a descendência pelo amor a Cristo. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória. Não só ele trocou, ele ainda classificou como escória. Ele disse que todas as coisas que vêm a partir da lei, assim, entre aspas, todas essas coisas, as amarras que vêm a partir da lei, ele colocou como escória. Para que possa ganhar Cristo. Ele falou que é fundamental ganhar Cristo, que era mais importante ele ganhar Cristo do que ele ter a descendência. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Olha só, Paulo completamente voltado ao evangelho, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Deus conseguiu convencê-lo, assim como convenceu Nicodemos, que a ressurreição dos mortos, a ressurreição, a segunda vida, a vida eterna, só seria possível
através de Jesus Cristo. Olha que Paulo fala, ó, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas afirmações sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, olha o que ele disse, não que eu já tenha alcançado por todo o trabalho que ele já tinha feito, né? Ou que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Ele mesmo sendo hebreu, judeu, sofreu martírio, perseguição e prisão e morte. Mas ele aqui ele ainda não tinha morrido, ele estava escrito por causa de Jesus Cristo, mesmo ele sendo descendência. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Ele está falando aqui a certeza da salvação dele era uma coisa que ele plantava todo dia. Tudo que ele tinha feito no passado, ele jogava por terra e ele se programava para fazer o que vinha à frente. Olha o que ele disse, ó. Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que me esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, para que ele não perdesse a vida eterna e a salvação, a ressurreição dos mortos, ele se esvaziava de tudo aquilo que ele tinha feito. Se ele tivesse feito alguma obra hoje, ou alguma obra ontem, hoje já era dia de trabalhar, de cavar e de ganhar a salvação de novo. Só dessa forma seria mais confiável e mais garantido que ele poderia alcançar a salvação, a vida eterna. Olha como o valor que Paulo dava para a vida eterna, como ele não deixava brechas e não queria deixar margem para que ele pudesse se perder. A ele, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmos, e sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Então, Paulo, ele chegou no fim do evangelho, ele entendeu hebreu de hebreu, ele entendeu a lei, ele teve, né, o testemunho de Jesus Cristo e ele se vestiu como um vaso na mão do Senhor Jesus. Aí o que acontece? Ele chegou no fim, ele aprendeu muitas coisas da graça e ele se viu num momento de queda, que era um momento onde ele já tinha evangelizado muitas pessoas, onde ele já tinha feito algumas viagens, já ter enviado cartas para a igreja, ter aberto igrejas. Ele se viu no final do precipício, falou assim, agora é a hora de errar, porque eu já cheguei aqui, eu já sou um lavado e um remido por Deus, eu já tenho uma obra das minhas mãos real para Cristo. E agora? Aí ele falou assim, ó, me esquecendo das coisas que atrás ficam e caminhando para as que estão diante de mim.